Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para a aula 8 do nosso curso, tá bom? Quais são os objetivos dessa aula? Nós vamos finalizar a nossa discussão de tópicos selecionados de álgebra linear discutindo a transformação adjunta, tá? Teria várias outras coisas para falar sobre álgebra linear, mas precisamos nos mover. Se a gente precisar voltar a esses temas, voltaremos depois. Mas hoje a gente vai introduzir, então, aqui também a ideia de tensores, que é um tema central, um objeto central dentro da álgebra multilinear. Beleza? Vamos lá? Notem que temos um cursor grande aqui, um novo companheiro para a gente. Tá? Quando a gente discute álgebra multilinear, nós vamos definir o que são tensores e o que é um produto tensorial. Vou descer aqui um pouquinho, vamos iniciar a nossa aula. Ó, vou passar a indicar referências bibliográficas junto do nome da sessão. Então, aqui temos a nossa última sessão do tema tópicos em álgebra linear, a sessão 1.9. Bom? Pessoal, o que é a transformação adjunta? Ela é uma transformação associada a um mapa linear, é um novo mapa, né, que faz uso da forma hermitiana não degenerada. Então, isso deve ser contrastado com um conceito que nós vimos numa aula anterior, chamado mapa dual, que não dependia de uma forma hermitiana, tá bom? Então, o que a gente vai ter? Ó, se você tiver espaços vetoriais com produtos internos, não, né? Vamos falar em geral, formas hermitianas, você tem um mapa A de E para F. E F são os nossos espaços vetoriais. Nota que, como em geral eu estou falando aqui de espaços vetoriais distintos, eles têm formas hermitianas distintas que os dão poder, tá certo? Tudo bem. Dado um mapa A como esse, nós temos associado a si um outro mapa linear no sentido inverso. Notem que o espaço F era o contradomínio de A, e aqui ele vem para o domínio. E E também teve o seu papel invertido. Nós vamos representar essa transformação chamada adjunta por esse símbolo aqui, ó. A gente coloca aqui essa adaga. A gente fala dagger em inglês, tá? Vou até descer aqui para vocês verem o nome, tá bom? Dagger, adaga. Essa é uma notação muito usada em mecânica quântica, por exemplo. Então, temos consequências diretas para a física disso aqui que a gente vai discutir. Então, vamos lá. O que é um mapa adjunto, uma transformação adjunta? Dada a sua aplicação linear A de E para F, a adjunta inverte aí os sentidos com a seguinte propriedade. Olha só o que vai acontecer. Vocês vão perceber por que isso depois pode ter alguma relevância, tá? Imagina que você tem aqui um certo... Na verdade, vamos vir para cá primeiro. Imagina que você tem um certo vetor P do seu espaço vetorial F. A aplicado num vetor de E vai parar em F. Então, aqui nós temos uma outra entrada em F. Claro que eu preciso ter dois vetores do espaço vetorial F para que eu realize aqui a sua operação. Tá? Notem que aqui eu não estou usando o G, como nas últimas aulas. Estou usando os parênteses angulares. Mas esse é o produto interno no espaço vetorial F. Agora, olha só o que vai acontecer com esse camarada aqui. Ó. Acompanha aqui o cursor. É como se ele pudesse pular para cá. Só que isso não faz sentido. O A não pode agir num vetor do espaço F. Então, na verdade, a gente pictoricamente pode até imaginar ele vindo para cá, mas, na verdade, quem tem que vir para cá tem que ser a aplicação adjunta, que, atuando num vetor do mundo F, me dá um vetor do mundo E, que pode, junto com outro vetor do mundo E, certo? Alimentar a nossa forma hermitiana em E. Esses índices aqui até poderiam ser suprimidos, esse índice E e esse índice F. Mas seria importante, conceitualmente, ter em mente que temos dois produtos internos, né, formas hermitianas distintas aqui, porque são espaços vetoriais distintos. Tá bom. Qual a utilidade disso? Tem muitas utilidades. Daqui a pouco a gente vai especializar para o caso em que o espaço E e o espaço F, na verdade, são um único espaço. Então, nós vamos ter um operador. Aí nós vamos falar em operador adjunto. E tem uma história de operadores autoadjuntos. E muitas propriedades legais de álgebra linear surgem dos operadores autoadjuntos. Tá? Mas nesse contexto que a gente está aqui, eu achei pertinente deixar esse contexto bem mais geral, de espaços vetoriais distintos. Tá bom? Olha só que conclusão bonita que a gente tem aqui. A gente vai provar
tá? Que a matriz da A Dagger, certo? É a matriz adjunta da matriz de A. O que é uma matriz adjunta? Uma matriz obtida por transposição, linhas viram colunas e vice-versa, e conjugação complexa de todos os seus elementos. Mas tem uma condição que eu destaquei aqui, sublinhando. E isso só ocorre se todas as bases pertinentes forem ortonormais. Tá bom? O que eu quero dizer com bases? Vamos lá, vamos para a próxima página. Eu vou para o fim dela, esperem eu subir. Beleza? Vou até andar aqui um pouquinho para o lado. Não está muito centrado aqui, não. Bom, aqui eu estou afirmando. Ó. Notem que a nossa aplicação Adagger, ela tem domínio em F, não é isso? E contradomínio em E. Então, a gente tem aqui um par ordenado de bases pertinentes para a gente definir os seus elementos de matriz. Primeiro é F, depois E. Porque essa é a ordem ali de domínio e contradomínio do operador Adagger. O que a gente afirmou ali é que essa representação matricial desse mapa nessas bases é igual a uma matriz adjunta. Aqui o Dagger não é o Dagger do mapa, é o Dagger da matriz. É transposição e conjugação complexa. Só relativo às mesmas bases, mas notem que tem uma ordem inversa aqui em relação ao que a gente tinha. Isso é importante, tá bom? Ora, isso aqui é igualdade dos objetos matriciais, claro que isso é equivalente às correspondentes igualdades das suas componentes. Então, vamos escrever em termos de componentes. O elemento IJ de A Dagger, da nossa adjunta, é o elemento JI, notem a transposição aqui, conjugação complexa do mapa A, né, da matriz A, tá bom? Vamos demonstrar isso? Vamos lá. Tá? Essa demonstração aqui é típica de algumas coisas que a gente já fez, mas aqui eu quis ressaltar mais uma vez o que vai acontecer, tá? Porque eu acho que aqui talvez eu tenha colocado as coisas de uma forma mais clara do que em outros momentos, tá bom? Como em qualquer mapa, tá escondido ali, tá? Mas eu vou falar para vocês, tá? Para não ficar andando o tempo todo. Como em qualquer mapa, o elemento IJ do seu mapa é a iésima componente da imagem do jésimo membro da base do domínio do mapa. Tá? Então, um mapa que pode ser definido de qualquer forma, qualquer espaço vetorial de origem, qualquer espaço vetorial de destino. Sempre eu vou pegar o elemento IJ como sendo a iésima componente da imagem do jésimo cara da base no domínio. Isso sempre vai funcionar para qualquer tipo de mapa, tá bom? Eu não tinha enfatizado isso antes. Então vamos lá, olha o que eu vou fazer aqui. Toda uma construção. Vou chegar aqui um pouquinho para o lado. Talvez seja melhor eu diminuir algo aqui. Deixa eu tentar fazer isso. Dessa vez ficou maior do que o normal. Pronto. Ó. Vamos ter umas bordinhas aí, mas vai ser melhor fazer assim. Desculpem. Olha só. Eu estou dizendo que o elemento IJ da adjunta é definido como sendo, como é que é? Iésima componente da imagem do jésimo cara da base. Então vamos começar com a aplicação no cara da base lá no domínio. A minha adjunta age nos vetores do espaço vetorial F. Então deixa eu pegar o jésimo cara da sua base, está lá no seu domínio. Por isso que eu narrei ali em cima para vocês. O resultado disso aqui é um vetor que vive no mundo E, porque o Adagger vai de F para E, tá bom? Como que eu acho a iésima componente de um vetor do meu espaço vetorial E? Ora, eu aplico a iésima forma. Lembra que a forma puxa os componentes para gente? Tá bom? Então, ó, essa aqui é uma expressão matemática da definição do elemento IJ da nossa adjunta, tá bom? Aí, a gente vai ter algo curioso aqui no caminho. Vamos lá. Se eu tenho uma forma atuando aqui, mas agora eu tenho uma forma, um covetor agindo aqui, mas o nosso espaço vetorial está munido de uma forma hermitiana, tem mais de uma coisa que é forma, né, gente? A gente tem usado a forma hermitiana não degenerada exatamente para expressar esse tipo de ideia, certo?
né, na aula anterior, eu usei G do vetor correspondente a esse cara. Aqui eu estou usando os parênteses angulares, ó. Lembra que a ação de uma forma, pelo teorema de representação de Riesz, é dada pela forma hermitiana, tendo como primeira entrada o vetor mapeado pelo operador chapéu da aula passada, tá certo? Entra ele aqui. E o vetor que estava te alimentando aqui, ó, no domínio, na entrada, ele fica na segunda entrada. Nós vimos isso na aula passada, tá bom? Então, simplesmente uma aplicação do teorema da representação de Riesz. Tá? Ótimo. Pela sesquilinearidade, notem que a gente não está falando de produtos internos simétricos positivos definidos, não. A gente está falando de formas hermitianas em geral. Então, pela sesquilinearidade, a gente pode inverter a ordem dos argumentos dessa nossa forma hermitiana. É uma forma hermitiana que está vivendo em E, tá certo? Só que aí a gente tem que tomar o complexo conjugado. Notem que agora eu omiti o índice E aqui e aqui, tá? Para não sobrecarregar. Agora a gente já sabe que é ele, tá bom? Ora, mas nós estamos querendo estudar o adjunto. O adjunto ele é definido como sendo o cara que, se está aqui na entrada da esquerda, ele vai pular para lá, à direita, sendo o A. Vamos lá para baixo. Olha isso aqui. Só notem que aqui agora é o produto, não é produto interno, é a forma hermitiana em F, como lá na definição, tá bom? Ótimo. Aqui a gente vai ter o que eu chamei de colapso. Colapso do quê? Colapso da minha convenção de índices em cima e embaixo. Por quê? Porque do jeito que eu achei didaticamente mais conveniente para eu expressar para vocês as idas e voltas entre um espaço vetorial e o seu dual, isso não dá conta, da convenção. O que eu quero dizer com isso? Olhem só qual é o próximo passo. Isso aqui é o o mapa original A agindo num vetor. Ora, eu disse para vocês ali no enunciado da página anterior que se a base for ortonormal, uma hipótese, a representação matricial vai ter a propriedade de transpor e conjugar, não é isso? Ora, se a base for ortonormal e só assim, lembrem que os nossos elementos da métrica dependem dos caras da base, se for ortonormal, só nessas condições esse camarada aqui, esse mapeamento dessa forma, vai cair exatamente no iésimo cara da base. Tudo bem? Então, é exatamente para eu poder escrever esse EI aqui que eu tenho que usar isso. Tá? Ortonormalidade da base em E. Tá? Pensem nisso aqui com calma. Mas qual é o colapso da notação que eu disse? Notem que até nós chegarmos nessa expressão, em todas as outras, nós tínhamos um índice livre contra a variante I e um índice livre covariante J. Isso vai estar presente em todas as outras expressões intermediárias. Podem verificar. Foi assim que a gente trabalhou. Só que quando eu faço essa construção aqui, o operador chapéu, ele pega esse cara que está em cima e eu quero escrever ele embaixo. Então é isso que eu estou chamando de colapso. É um colapso da minha notação, da minha convenção. Ela é muito boa para muitas coisas, mas aqui ela falhou, tá bom? Então a gente deveria evitar escrever coisas assim, mas eu prefiro não abrir mão da minha notação em geral e fazer um alerta num momento como esse. Isso vai ser corrigido daqui a pouco, ó. Olhem que está escrito milagre. Mas espera a hora do milagre chegar, tá bom? Próxima passagem. Nós sabemos quem são os elementos de matriz agindo nesse camarada aqui, ó. É o tipo de expressão de elemento matricial que a gente sabe trabalhar. Só que nota que eu estou engolindo o iésimo cara do domínio. Então, eu vou ter um índice livre I aqui e eu preciso de um índice mudo diferente, claro, desse índice livre e do outro índice livre que já estava aqui. Bom? Temos um monte de escalares aqui. Nós temos linearidade nessa nossa forma hermitiana no Fzão. Então, esses caras vão poder sair multiplicativamente. Não vamos esquecer a nossa conjugação complexa ali no alto, tá bom? Vou descer aqui mais um pouco.
Pronto, cheguei aqui no fim da página. Então, ó, os escalares vieram aqui para fora. Aqui eu fiz uma passagenzinha um pouquinho mais rápida, tá? Vou voltar lá, perdoe-me. Quando os escalares saírem, vai ficar FJ, FK. Caramba, são vetores da base, numa forma hermitiana. Isso dá a matriz de Gram, tá bom? A matriz de Gram dessa forma hermitiana em F. Esses caras, JK, então vão constituir os elementos da representação matricial da minha forma. Só que é a forma em F. Então, olha a sutileza quando eu tenho espaços vetoriais distintos E e F. Esse G e J, com os índices embaixo, não tem nada a ver com esse GJK com índices embaixo aqui. Eu poderia ter pendurado uma anotação de E no alto desse cara. Eu não fiz nesse momento porque não seria didático, mas aqui é essencial eu colocar que esse camarada não é idêntico a esse, tá bom? A ortonormalidade que eu exigi da forma hermitiana em E, eu tenho que exigir... Ah, eu esqueci de marcar aqui, hein? Eu devia ter puxado algo aqui em rosa para eu explicar. Aqui é a ortonormalidade em F. Para eu poder escrever isso aqui, eu deveria escrever algo parecido com isso, só que em F e colocando um índice F aqui em cima, como eu fiz. Tá bom? Então, eu preciso de ortonormalidade na base do E e na base do F também. Vamos tirar esse mouse grandão do caminho. Então, ortonormalidade assumida, repito, eu tenho que puxar uma setinha de alguma forma aqui para algum lugar na explicação. Delta JK, vamos interpretar isso como delta de crônica, vai aparecer um J aqui, AJI, complexo conjugado. Transpus, conjuguei. Milagre. Qual é o meu milagre? Porque o meu I tinha colapsado de parar embaixo naquela expressão. Se manteve nessa, se manteve nessa, se manteve aqui, mas aqui as coisas foram corrigidas. O meu J subiu e agora está tudo bem. Tá? Vocês vão dizer, não está tudo bem, professor. O seu I está embaixo, o seu J está lá em cima. Você não disse que o I tinha que estar em cima e o J embaixo? Vocês têm alguma razão. Vocês podem até dizer que é uma certa inconsistência. Mas isso eu escreveria da seguinte forma, pessoal. Aqui eu escreveria a matriz transposta e em cima J embaixo. Corrige? Essas convenções são muito boas em muitas situações, a gente tem usado desde o começo, mas nesse tipo de demonstração, realmente eu forço um pouco a barra com ela. Mas isso aqui é verdadeiro, tá bom? Tá? Eu reconheço que é uma demonstração correta, mas ela judia da notação. A notação, as convenções não funcionam tão bem. Tá bom? Se E for igual a F, eu já tinha adiantado essa noção, a gente vai ter um operador adjunto. Lembrem, operadores são mapas de um espaço vetorial em si mesmo. Tá bom? Se a sua matriz desse operador for simétrica, vamos mudar a página. Subindo. Em alguma base, ela vai ser simétrica em todas as bases. Na verdade, o nosso mapa vai ter a mesma forma funcional do seu adjunto, tá? Agora não tem mais diferença entre domínio e contradomínio. E nós vamos falar em um operador autoadjunto. Isso é extremamente importante, mas chegou esse momento aqui em que eu tenho que encerrar isso. Mas operadores autoadjuntos sempre têm matrizes simétricas sempre são diagonalizáveis e são importantíssimas em geometria diferencial. Então a gente vai ter que falar delas aqui em algum momento. Mas eu resolvi interromper a álgebra linear para nós começarmos a álgebra multilinear. Quando precisar, a gente volta para as propriedades desses caras aqui. Tá? Beleza, vamos começar a falar da álgebra multilinear. Ora, nós sabemos o que são funções lineares nos seus argumentos, né? Você tem uma combinação linear no argumento, você vai ter uma combinação linear das imagens. Tá? Então, vamos ver o que acontece aqui. O que será que é multilinear? É uma ideia mais simples do que parece. Tá? Vamos lá, vou baixar aqui um pouquinho. Primeiro, uma motivação. Essa seção aqui eu chamo de conceitos básicos, as referências pertinentes estão aqui.
E aqui eu coloquei algo que não tem nada de linear na história, mas só para dar a ideia do que pode ser uma restrição de uma função. A gente pode falar em restrições de domínio, é que eu estou chamando de restrição de uma função. Imagina que você tem uma funçãozinha lá do cálculo 2, de duas variáveis, com essa forma funcional aqui, ó. F de x igual a x mais y quadrado. Percebam que eu posso definir uma certa função agora de uma única variável, uma função real de uma única variável, se eu fizer assim. Eu vou dizer que eu tenho uma função de g de y dada pela f já dada de 3y. E ela vai ter a forma funcional y quadrado mais 3, certo? Olha só, só que eu podia ter pego 5, podia ter sido 5 mais y quadrado, podia ter sido qualquer escalar real ali, percebam? Então, congelando um dos argumentos de uma função de duas variáveis, eu obtenho uma função de uma variável, beleza? Não tem nada de linear aí. Vamos explorar essa ideia agora num contexto em que a gente tenha linearidades. Temos aqui um conceito importantíssimo, central para a nossa álgebra multilinear, que é uma função multilinear. Então, vamos imaginar que nós temos n espaços vetoriais, em princípio distintos. Então, aqui o domínio de uma função, ó, uma função que vai engolir n vetores. E pode ser, em princípio, que esses vetores não fossem nem compatíveis um com o outro. Esses espaços vetoriais poderiam ser distintos uns dos outros, tá bom? Notem que são espaços vetoriais pelados, tá? A gente começou um novo assunto, nada tem forma hermitiana aqui, não, tá? Pelo menos não no começo. E para simplificar a nossa vida, a gente vai ter escalares só reais aqui agora nessa sessão de álgebra multilinear, tá bom? Beleza. A gente vai dizer que uma função como essa aqui é multilinear se cada possível restrição for linear. O que é cada possível restrição? Ao invés de eu ter n entradas, eu teria apenas uma, com vetores de um único espaço vetorial. Qual deles? Qualquer um. Tá bom? Então, a gente vai ter aqui uma função que vai receber elementos desse espaço vetorial único entre os n antigos, que a gente escolheu para servir de domínio, e ele vai ser mapeado no quê? Ele vai ser mapeado em algo que tem n entradas. Claro, é a mesma t de antes, são n entradas. Só que eu já pré-congelei n menos uma delas, do mesmo jeito que eu tinha congelado x igual a 3 no exemplo logo anterior. Tudo bem? E do mesmo jeito que o y ficava solto lá, esse único vetor do espaço vetorial que eu escolhi, esse i aqui pode ser 1, pode ser 2, pode ser o n, certo? É considerado a única variável, do mesmo jeito que o y lá em cima. Então, notem, eu posso escolher qualquer uma das minhas n entradas para continuar livre com uma variável. E posso ter congelado todas as outras n-1 com quaisquer vetores daqueles caras. Só que eu congelei n-1. Tudo bem? Sobrou uma função que engole um único vetor. Essa função precisa ser linear. Se essa construção for linear para todas as formas de eu deixar um único cara livre e todos os outros congelados, eu digo que eu tenho uma função multilinear. Tá bom? Maravilha. Vamos passar a página. Deixa eu subir lá. Só que aquilo ali é um pouco complicado demais, tá? A gente pode imaginar aplicações, mas quando a gente fala de tensores, normalmente a gente faz a seguinte construção. Ó. A gente pega as nossas P primeiras entradas de uma função multilinear e a gente as coloca como sendo o espaço dual do nosso espaço vetorial direto, original de referência, tá? E as Q entradas remanescentes, notem que aqui eu vou do P mais 1, que é logo o cara seguinte, né? A P mais 1 entrada, e até P mais Q, não são outros Q caras, eu identifico esses caras como um único espaço vetorial V. Então, entradas da mesma natureza nas primeiras entradas, que são formas, e nas Q últimas entradas, que são vetores. Então, aqui eu disse que P mais Q é o meu Nzão, tem que ser o meu Nzão, tá bom? Mas é importante destacar que a gente tem P e Q. Então, vamos lá. Querem saber o que são tensores? Sempre ficaram curiosos sobre isso? Certo? Um tensor é qualquer função multilinear que engula P covetores do seu espaço vetorial de trabalho e engula depois Q vetores
do seu espaço vetorial de referência de trabalho. A gente vai dizer que esse tensor tem um grau contravariante P e um grau covariante Q, tá bom? Beleza? Por que que o contra é P e por que vocês podem pensar, poxa vida, vetores são objetos com componentes contra e formas têm componentes co. Não é o contrário? Não, tá certo. Tá? Esperem quando a gente chegar para a gente escrever bases, a gente vai fazer construções mais elaboradas e vocês vão ver que a gente vai preparar objetos que para engolir essas P formas, nós vamos ter aqui um tipo de família de P vetores preparados para engolir essas formas. E nós vamos ter Q formas na sequência preparadas para engolirem esses Q vetores. Então, como daqui a pouco, esperem, vocês vão ver que a gente vai ter P vetores no começo, e vetores têm componentes contra, isso explica por que a gente chama de grau contravariante P e grau covariante Q. Então, isso vai ficar mais claro daqui a pouco. Vamos lá. Pessoal, notem que a gente sempre faz as construções relativas a um certo espaço vetorial de referência e escolhendo P fatores e Q fatores. Eu vou baixar aqui um pouquinho. Dados V e os inteiros positivos, P e Q, as operações naturais de adição e multiplicação por escalar vão permitir que a gente combine linearmente funções multilineares de forma a satisfazer todos os axiomas de um espaço vetorial. Nós vamos construir um espaço vetorial cujos vetores são funções multilineares. Isso não é tão estranho assim. Lembrem que no dual, nós já tínhamos funcionais como sendo vetores. Tá? Aqui a gente chamava eles de covetores, e a gente reservava o nome vetores para os caras do V original. Mas os membros do V dual são vetores, que a gente prefere chamar de formas. Tá bom? O que são essas operações naturais? Olha só. É uma coisa mais simples que você pode imaginar. Imagina que você tem dois tensores DR, né? Para o mesmo Vzão, para o mesmo P, para o mesmo Q. Então, olha para esse T1 aqui. Ele engole P formas. Notem que eu usei ômega, como eu sempre tento usar aqui, letra grega para formas. E ele tem Q vetores. O outro cara é a mesma coisa. É o mesmo Vzão PQ. Ele engole as mesmas P formas, os mesmos Q vetores, tá bom? Eu posso alimentar essas P mais Q entradas tanto em um quanto no outro, eles vivem no mesmo mundo. Só que aí a gente pode definir um novo tensor, tá certo? Que engole as mesmas coisas e dizer que o escalar que ele gera é a soma desses dois escalares. Pessoal, somar duas funções. É isso que está rolando aqui. É que as funções aqui são multilineares, é a mesma ideia que vocês conhecem. E a gente também consegue definir o produto de um tensor por um escalar simplesmente dizendo, um tensor não gosta de engolir esse monte de covetores e de vetores para gerar um escalar? Tá bom, o resultado é um escalar, né? Pega o seu escalarzinho e multiplica por isso aqui. Como a gente já fez outras vezes. Tá? Essas duas operações naturais, né, de adição de vetores e de multiplicação por escalar, satisfazem os axiomas de um espaço vetorial. E, portanto, elas estabelecem uma estrutura de espaço vetorial para esse espaço particular de funções multilineares, tá bom? Dá para fazer até em geral, mas lembrem-se só que a gente agora fez várias cópias do dual e várias cópias do nosso V direto de referência. Bem, mudei a página. Tá? Então, VPQ induz a formação de novo espaço vetorial. Pessoal, eu quis destacar aqui o induz, porque eu já falei isso várias vezes, né, principalmente nas aulas presenciais. A gente sempre vai ter o espaço vetorial V de referência e construiremos coisas mais complicadas a partir dele. Nós teremos bases de novos espaços vetoriais mais complicados construídas a partir da base de V. Notem que no espaço dual, a gente já construiu a base dual a partir da base de V, tá bom? Inclusive, a gente já viu com a nossa métrica dual que a gente pode até ter uma forma hermitiana no V e construir uma outra forma hermitiana não degenerada no dual, tá bom? Então, essa indução é a palavra central aqui. Vamos lá. Então, notem, na física,
dificilmente você vê, a não ser que você tenha um texto de física matemática bem particular, dificilmente a gente vê os físicos definirem tensores como funções multilineares, tá? No futuro a gente vai explicar como que os físicos normalmente definem. Mas algo que os físicos gostam de dizer é que tensores são generalizações de vetores. Pessoal, isso é no mínimo enganador, misleading, né, em inglês, se não for tecnicamente errado. Porque eu acabei de argumentar para vocês que cada tensor, na verdade, é um vetor. Só que não é um vetor do mesmo espaço vezão de partida. Só isso. É de um outro espaço. Tá bom? Então, cada tensor é um vetor desse novo espaço. Aqui tem um monte de notações doidonas. Deixa eu subir aqui. Para esse espaço, esses funcionais. Tá bom? Então, dados Vzão, Pzinho e Qzinho, o nome desse espaço, às vezes faz referência só ao P e ao Q, ou às vezes você gosta de destacar explicitamente qual é o espaço vetorial que você está trabalhando. Então, a minha anotação preferencial vai ser essa aqui, ó. V do espaço vetorial de origem, P, Q, para indicar os graus contravariante e covariante. Beleza? Só que aí tem, pelo nome tensor, vários textos usam esse T ou um T estilizado, caligráfico, com o P e o Q, para dizer que você tem grau contravariante e covariante. Ao invés de você imaginar esquerda e direita, que nem eu mostrei ali, tem gente que põe em cima e tem embaixo, para copiar os índices. Aqui não é índice, é só para indicar o que é contra, o que é co. Tem gente que usa essa notação aqui, só que acrescenta o espaço vetorial, quer destacar isso. E aqui tem duas outras notações que, nesse momento, são difíceis de entender para vocês. Vai começar a clarificar com a sequência aqui ainda dessa aula, mas, na verdade, isso vai ficar completamente claro na outra aula. Uma outra forma de dizer é, lá no domínio da T, a gente faz produto cartesiano, certo? É um xizinho que fica lá embaixo. Aqui, a gente faz esse xizinho circulado. Tem que circular. Isso aqui é sugestivo de outra construção. Eu pego P produtos desses espaços vetoriais e faço aqui produto de Q cópias do dual. E não está invertido. Lá no domínio, primeiro são as cópias do dual e depois as do V, não é isso? Mesmo assim, se lá está naquela ordem, aqui, nessa nova anotação, eu tenho que pôr primeiro os Vs e depois os duais. Aguardem as cenas dos próximos capítulos, está correto, tá? Não é inverso. Tá? Uma outra forma de escrever mais concisa do que essa é isso aqui de baixo. Olha só. Perdi, ó, um errinho aqui. Aqui eu deveria colocar um outro xizinho dentro de um círculo, tá bom? Para dizer que eu tenho P, produto de P fatores desse tipo, produto de Q fatores desse tipo, mas tem um produto entre eles, tá? Ó, aqui tá correto. Tá bom? Será que a gente já conhece essas coisas de algum lugar? Olha só. Pessoal, pensem no que eu chamei de V01. V01 quer dizer que eu não engulo nenhum dual. Quer dizer que eu engulo só um vetor. Eu engulo um vetor e cuspo um escalar. E sou linear. Caramba, eu sou espaço dual. A gente já vinha trabalhando com esse cara. Quando você tem uma forma sendo engolida e nenhum vetor, eu engulo uma forma para cuspir um número. Ora, quem faz isso são os caras que vivem no bidual. Só que nós já vimos que em dimensão finita esse cara é o próprio V. Tá? A gente nunca precisa dualizar mais do que uma vez quando a gente tem dimensão finita, porque a gente sabe que deu duas, você volta para todos os fins práticos de um isomorfismo canônico, a gente volta para o espaço de origem. Tá? Vetores engolem formas. Tá? É convenção a gente dizer que se a gente tiver 0, 0, a gente tem aqui os reais, o conjunto dos reais, tá certo? Você pode questionar isso, pô, mas o tensor não teria entrada? Tudo bem. Não se importem muito com isso. Você nunca vai tratar isso na prática como um tensor. Só que eu já queria falar algo interessantíssimo aqui para vocês. Vocês se lembram de que as nossas formas hermitianas... agora eu não vou falar forma hermitiana não, tá? Como eu estou falando de tensores aqui no corpo dos reais, tudo vai ser simétrico, tá bom?
E quase sempre positivo definido, tá? Permitam-me chamar de produto interno, embora caso o Lorentziano ainda pudesse entrar aqui. Olha só, vocês sabiam que a gente tinha algo lá bilinear, não era isso? Olha isso aqui. V02 é o espaço das funções que engolem dois vetores, cospem um escalar e tem linearidade nas duas entradas. E não engole nenhuma forma. Ué, nós conhecemos pelo menos um objeto como esse. A métrica, no espaço vetorial V, que engole dois caras. E nós também construímos a métrica dual na aula anterior. Lembra que ela engole duas formas? Então, ela é um membro dessa família zona de bichos lineares aqui. Ó. Engulo duas formas para construir um escalar. E não engulo nenhum vetor. Bom, vamos encerrar essa aula, mas só tendo um primeiro feeling aqui do que diabo é essa porcaria desse símbolo aqui. Tá bom? Produto tensorial. Temos algo aqui bem diferente do normal. Tá? Vou começar a falar nessa aula e a gente vai estender mais essa ideia na próxima. Tá bom? Se VPQ é um espaço vetorial, pô, professor, você fez questão de dizer que tensores são vetores, apenas de espaços mais elaborados. Mas se é espaço vetorial, então eu quero achar base, quero achar componentes, quero usar as propriedades de um espaço vetorial. É exatamente essa a ideia. Bom, e é por isso que construir funções multilineares como vetores é importante para qualquer desenvolvimento maduro da teoria de tensores. Tá? Então, desejamos construir bases, achar componentes. E como que eu faço isso a partir do V? Notem que a gente pode fazer base dual no espaço dual, no V estrela, definindo a ação dos caras da base dual sobre os caras da base direta. Só que agora a gente está com um desafio, pessoal, muito mais desafiador. Porque agora a gente tem uma arbitrariedade nesse P e nesse Q. Tá? O dual é só, pura e simplesmente, o caso V01. Agora eu quero P qualquer e Q qualquer. A gente precisa de construções diferentes, tá bom? Como que a gente vai poder trabalhar? Vamos para a nossa última página. Deixa eu subir para o alto. Pessoal, aqui tem uma chuva de símbolos. A gente vai ensinar aqui como misturar bichinhos de espaços vetoriais distintos. Esse é o poder do produto tensorial. Até agora, quando a gente fazia álgebra linear, a gente sempre fazia operações dentro de um mesmo espaço vetorial. Ou, no máximo, a gente tinha lá formas engolindo vetores para cuspirem escalares, tá bom? Mas não fazia o menor sentido eu combinar uma forma e um vetor se não fosse para gerar um escalar. Agora tem. A gente vai fazer coisas malucas. Nós vamos ter vetores de um espaço combinados com vetores de um outro espaço, que podem gerar vetores de um terceiro espaço. Tá? Então, vamos lá. Vamos lá. Imagina que a gente tem um primeiro tensor, que eu vou chamar de T1, num espaço VP1Q1. Engole P1 a formas, Q1 vetores. E eu tenho um T2 que vive em outro espaço, um VP2Q2. Tá bom? A gente vai definir um novo tensor, que a gente vai chamar de produto tensorial dos tensores T1 e T2. E ele viverá num terceiro espaço. Ele vai viver num espaço de grau contravariante P1 mais P2 e de grau covariante Q1 mais Q2. Tá bom? Para simplificar um pouquinho aqui a minha próxima expressão, eu vou chamar o P1 mais P2 de P e o Q1 mais Q2 de Q. Tá bom? Então, o P e o Q serão, respectivamente, os graus contravariante e covariante do produto tensorial. Esse meu produto tensorial, tensor, é o resultado do produto tensorial dessas duas parcelas, é um tensor. E vai viver aonde? Eu já adiantei lá em cima. Quando eu disse que ele vai viver no VP1 mais P2, Q1 mais Q2, quer dizer que ele vai ser um cara que vai engolir P mais Q entradas. Faltou algo aqui de novo, tá? Faltou um xizinho de produto cartesiano aqui, ó. Desculpem-me. Tá? Olha só, aqui com esse símbolo, notem que aqui não tem o círculozinho igual na página anterior, tá? Isso aqui quer dizer que eu faço produto cartesiano de P cópias
do espaço dual. Tem um produto cartesiano faltando aqui. Continua a fazer produto cartesiano com mais Q cópias do espaço vetorial direto. P mais Q argumentos. P formas e vetores. E vou cuspir um real. Isso aqui é completamente previsível. O que eu estou dizendo aqui é inferido daqui. Como que eu crio esse cara? É uma definição feita por alguém esperto que viu que as coisas funcionavam e dá tudo certo, tá? É útil. É uma invenção. Matemática é criatividade, é invenção. Então, deixa eu passar esse meu cursorzão enorme para cá. Olha só. Esse bicho é um tensor. É um único objeto. Foi formado a partir dessas parcelas. Use os colchetes. Tá? Deixa ele isoladinho ali do lado. Ele tem que receber pesão formas. Quem são essas pesão formas? Eu vou numerá-las, claro que a ordem aqui no domínio importa. Vou separar as primeiras P1 delas. E aqui eu sei que eu tenho, depois da P1, mais P2 formas. Notem que eu estou usando sempre o meu símbolo grego ômega aqui, para reforçar visualmente que a gente está entrando com formas. Então eu tenho P formas de entrada, porque o P é P1 mais P2. E depois eu tenho o 1, o 2, o Q1, são os primeiros Q1 vetores, e depois o Q1 mais 1, parará, 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 até eu chegar em U, Q1 mais Q2, foi o que eu chamei de Q. Então tem Q vetores de entrada, tá bom? Como que eu calculo esse cara? A partir de bichos mais simples. Pessoal, tem um casamento perfeito. O primeiro tensor, ele é capaz de engolir P formas, P1 formas, perdão, e Q1 vetores, não é? Ele é o primeiro, ó, ele está primeiro aqui, não tá? Ele vai engolir as primeiras P1 formas entre as P1 mais P2 que alimentaram o objeto mais complexo. E vai pegar os primeiros Q1 vetores daquela lista maior de vetores que foi alimentada pelo objeto mais complicado. As primeiras entradas. Então aqui, ó, vou só até Q1. As primeiras entradas de vetores vão aonde? O primeiro objeto. Ficou muito grande aqui, essas expressões são muito grandes. Isso aqui é simplesmente um produto de dois escalares, tá? Esse tensor já alimentado com seu domínio já era um real. Vezes qual real? Vou pegar um outro real aqui. Um real que vem do segundo tensor. Pessoal, ele vai pegar o que faltou. Ó, a primeira entrada dele vai ser a primeira forma que não foi pega pelo T1, porque não podia ser pega, porque não cabia. E ele tem capacidade para receber, ó, 1, 2, 3, P2 entradas. Claro, foi assim que ele foi especificado. E, analogamente, ele vai receber os Q2 vetores remanescentes. Olha lá em cima. Aqui são os que cabiam no cara 1. Aqui era o que sobrava. A quantidade de caras que entra aqui são Q2 entradas. Essas Q2 entradas, ó, 1, 2, 3, até Q2, vem pro meu segundo cara, porque ele tem essa capacidade. Tudo bem? Olha só que coisa maluca. Notem que, na verdade, o que a gente está pegando aqui é uma igualdade de imagens, né? Eu estou dizendo que a imagem desse objeto, que vive no terceiro espaço vetorial aqui, né, de tensores que apareceu na brincadeira, a imagem dele é dada pelas imagens de dois outros caras. Mas tudo bem, a gente define, às vezes, funções pelo que elas fazem com as suas entradas, certo? Não é isso? Bom, isso aqui é uma igualdade de escalares. Esse escalar sempre será o produto desses dois escalares aqui. Então, temos um algoritmo computacionalmente eficiente aqui para a gente trabalhar. Vamos destacar algumas propriedades desse camarada. Não vou provar, mas vocês podem provar. Tudo vem da multilinearidade, é bem simples. Eu vou só gritar aqui, tá bom? Então, o produto tensorial não é comutativo. Isso é importante, vocês vão explorar no exercício. Mas, se você tiver multiplicado um primeiro tensor por um escalar aqui, e depois vai fazer o produto tensorial, vocês podem usar a definição do produto tensorial e a multilinearidade
e perceber que esse escalar poderia estar na segunda entrada e é a mesma coisa que esse escalar está ali fora, multiplicando o escalar que resultaria se você aplicasse esse tensor aqui de ordem mais alta no seu domínio. Notem que as entradas estão omitidas em contraste com a expressão aqui de cima, certo? A propriedade é das funções, não das suas imagens. Vale uma associatividade, vale também uma distributividade. Ó. O R pega T1, o R pega T2. Tá? Tá. E não faz diferença se a adição dos caras está aqui. Mas notem que tem uma ordem. T1 está na esquerda, vai ficar na esquerda. T2 está na esquerda desse tensor R, está aqui na esquerda. Tudo bem? Porque não é comutativo. Isso é muito importante. Óbvio que a adição de tensores só é tensores do mesmo tipo. Ninguém definiu nada diferente disso. A gente está misturando diferentes tipos num tipo particular de produto chamado produto tensorial. Pensem nisso. E como um exercício numérico, estou dando dois vetores aqui, ó, um vetor U, completamente genérico, componentes o 1 e o 2, e um vetor V, completamente genérico. Tá? Eu dou duas formas específicas do espaço dual a ao espaço V que conteria U e V. Então, são duas formas ômega e ρ. Notem que elas são específicas, porque aqui eu não pus componentes quaisquer, né? Eu pus 1 e menos 1. Nessas... Opa, erro aqui de novo, ó. Tá vendo esse epsilon aqui? Isso aqui é o E, tá? Igual esse aqui, ó. Desculpem. Tá vendo esse epsilon aqui? Não é epsilon com 1 em cima. Ele é E com 1 em cima. Pane cerebral do professor, tá bom? São duas formas, tá? Então, U e V pertencem a um certo Vzão bidimensional. Ômega e ρ pertencem a um V dual bidimensional também. Calcule o seguinte, vetores e formas são tensores de certos espaços, tudo bem? Calcule o produto tensorial desses caras aplicado a esses dois vetores. E faça o mesmo na ordem inversa. Notem que as suas respostas vão depender de quem? O que tem aqui de arbitrário? As componentes contravariantes de U e V. Tudo bem? A resposta de vocês vai depender das componentes contravariantes de U e V. É isso, pessoal. Valeu. Aguardem apenas um segundo enquanto eu encerro aqui. Até a próxima aula.